queridos alunos dos sextos anos, dando continuidade à nossa última aula do dia 6/4, nós iremos agora fazer a correção dos exercícios. Prestem bastante atenção, confiram as respostas no caderno ou no portfólio, né? O que tiver errado, apague e copie igual que eu vou colocar aqui na lousa, tá? Vamos lá? Juntos? Então vamos lá. A primeira questão é: todas as frases abaixo estão erradas. Faça a correção de cada uma delas, trocando apenas uma palavra. Então vamos lá. Número 1, letra A. A maior parte do território do Egito é formado por florestas. O que está errado aí? Não é florestas, é deserto. Então, no lugar de florestas, vocês deverão colocar deserto. Letra B. Após a cheia do rio Nilo, as margens ficavam férteis, favorecendo a indústria. Qual palavra que está errado nessa questão? A palavra indústria, porque favorecia não era a indústria, e sim a agricultura. Lembram? Com as cheias do rio Nilo, a água transbordava, armazenava, e com essa água era possível desenvolver a agricultura. Por quê? Porque os terrenos iriam ficar bons para o cultivo, para o plantio, iriam ficar irrigados graças a essas cheias do rio Nilo. Então, no lugar de indústria, vocês deverão colocar agricultura. Letra C. Os egípcios utilizavam o papiro para fabricar uma espécie de plástico. O que era o papiro? O papiro era uma planta, e dessa planta se fazia o papel e não o plástico. Então, no lugar de plástico, vocês deverão colocar papel. O rio Eufrates fornecia aos egípcios água para beber, peixes, além de fertilizar o solo. Qual era o rio do Egito? O rio Nilo. Então, não é rio Eufrates, rio Nilo. Então, a número 1 está ok. Número 2. Algumas crenças religiosas dos egípcios influenciaram o desenvolvimento da medicina e da arquitetura. Explique com suas palavras essa frase. Então, vamos lá. O que a religião, o que as crenças egípcias têm a ver com a arquitetura e com a medicina? Então, vamos por parte. Na medicina, que influenciou? Os egípcios, eles acreditavam na vida após a morte. Então, eles mumificavam os corpos. Então, sendo assim, eles começaram a estudar, a desenvolver técnicas sobre anatomia humana. Conhecendo o corpo humano, eles conseguiriam embalsamar, preservar esses corpos para poder utilizá-los da forma que eles acreditavam, na vida após a morte, né? E na arquitetura? De acordo com essa crença religiosa dos egípcios, o que eles fizeram? Eles começaram a desenvolver os sarcófagos, né, que era onde os faraós eram enterrados, começaram a aperfeiçoar isso, contribuindo também para a arquitetura. Por quê? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Vou anotar a resposta aqui, tá? Eles acreditavam na vida após a morte. E assim desenvolveram a anatomia humana. E desenvolveram também
monumentos funerários. Então, anatomia humana, medicina, monumentos funerários, arquitetura. Deu para entender o que a crença religiosa deles tinha a ver com o desenvolvimento da medicina e da arquitetura. Lembrando que eles desenvolveram não só a medicina, mas a arquitetura. A matemática, eles desenvolveram, as ciências, teve várias outras questões que eles desenvolveram no Egito Antigo, ok? Agora nós vamos passar para a número 3. A número 3 é resposta pessoal, então eu vou deixar para vocês responderem, eu vou só explicar. Forme frases historicamente corretas utilizando as palavras abaixo. Então vocês deverão formar uma frase, peraí, deixa eu tirar aqui. Uma frase com a palavra politeísta, Egito e religião. Lembrando que politeísta acreditavam em vários deuses e o Egito e a religião tem tudo a ver com isso aí. Por quê? Os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. É uma frase, um exemplo, tá? Na letra B, escribas, impostos e escrita. Então, os escribas eram aquelas pessoas que cuidavam da escrita, ensinavam os filhos dos faraós a ler e escrever e eram responsáveis pela contabilidade do palácio. Então, você já deu para vocês perceberem que escribas tem tudo a ver com impostos e tem tudo a ver com a escrita. Então, vocês deverão formar uma frase com essas 3 palavrinhas, ok? Agora, a número 4, que não é pessoal, que vocês deverão responder. Por que os egípcios mumificavam e colocavam os corpos dos faraós em pirâmides? Por quê? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Então, por isso o corpo ele era preparado, jogava um produto formol para o corpo não apodrecer. Para quê? Para preservar os corpos, porque eles acreditavam na vida após a morte. Lá no Egito, no Museu do Cairo, as múmias, né, os corpos dos faraós estão lá. Por quê? Porque eles preservaram esses corpos e quando um historiador precisa pesquisar alguma coisa, lá tem todas essas informações, ok? Existem vários documentários falando sobre isso. Depois vou passar o nome para vocês poderem assistir, ok? Então, por que os egípcios mumificavam e colocavam os corpos dos faraós em pirâmides? Porque eles acreditavam na vida após a morte. Questão 5. A questão 5 era para completar as frases. Era responsável pelo culto religioso no Egito Antigo. Quem era responsável pelo culto religioso? Sacerdotes. Eu vou apagar aqui para poder continuar, tá? Vou apagar número 1 por enquanto. Enquanto isso, vocês podem copiar as outras, tá? Então, vamos continuar número 5 aqui. Letra B. Governaram o Egito Antigo com autoridade máxima. Quem que era o líder do Egito Antigo, que governava tudo? O faraó. Só completar aí. Letra C. Responsáveis pelo trabalho na agricultura. Quem era responsável pelo trabalho? Os camponeses. Letra D. Responsáveis pelo controle da colheita e contagem da população. Eram os escribas. Além de ser responsável por isso, eles também faziam a contabilidade do palácio e ensinavam os filhos dos faraós a ler e escrever. Os escribas eram uma das poucas pessoas que sabiam ler e escrever no Egito Antigo.
E onde eles escreviam? No papel, lembra? Papiro, a planta do qual se fabricava o papel. Agora a número 6. Complete a frase utilizando apenas uma das palavras entre parênteses. Durante milhares de anos, o significado da escrita hieróglifa permaneceu um mistério. Ninguém conseguia decifrar os símbolos do Egito Antigo. Em 1799, o engenheiro francês desenterrou uma placa de basalto preta enquanto construía um forte na cidade de Rosetta, no Nilo. Ok? Então a palavra é escrita. O nome da escrita egípcia é hieróglifa, através de símbolos. Letra B. A matemática foi desenvolvida pelos egípcios a partir da necessidade de calcular e controlar o armazenamento de alimentos. Também foi necessário criar cálculos específicos para a construção das pirâmides. Então, a letra B, a palavra é matemática. Agora, a número 6. A número 7. Osíris veio ao Egito acompanhado de sua irmã esposa Ísis. Criou o humus, que era um lodo fértil existente no leito do rio Nilo. Ensinou os homens a agricultura e a metalurgia. Tornou a vida possível graças à vegetação, que trazia abundância e benefícios a seu povo. De acordo com o texto, é verdadeiro afirmar que... Qual letra vocês marcaram? Quem marcou a letra D está correto. As demais letras estão erradas, ok? Então, a resposta correta é a letra D. Número 7, letra D. Agora, número 8. Cite uma diferença entre a forma de governo do Egito Antigo e no Brasil atual. Quem governava o Egito Antigo? O faraó. O faraó, ele era considerado um deus, um rei, ele estava acima de todas as coisas. E no Brasil atual, quem governa? É um rei? É o faraó? Não. No Brasil, quem governa é o presidente, ele é o chefe do executivo. Então, qual que é a diferença? No Egito Antigo, o faraó governava, ele era um líder religioso e também um líder político. No Brasil, quem governa é o presidente, que é o líder executivo, o chefe da nação. Ele não é um líder religioso, ele é apenas o presidente e ele era escolhido através do voto para poder governar. Ele é escolhido, através do voto para poder governar o nosso país, ok? Espero que tenham entendido. Eu vou dar fim a essa. Agora nós vamos encerrar a correção das atividades e vamos para o próximo passo da nossa aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus. Amo todos vocês.